a África, partes da África ou partes da América do Sul. E, portanto, esses outros países, países realmente pobres, não têm muito em emissões, eles não têm carros nem indústrias, também não emitem muito carbono. E eles são as pessoas que estarão sofrendo os maiores prejuízos. Então, o resto de nós, acho que os países como os Estados Unidos têm uma responsabilidade primeira. O Brasil está no meio com alguma assistência humanitária, mas alguns países pobres irão pedir ajuda ao Brasil. E o artigo 8 do Acordo de Paris levanta a seguinte questão: pede mais cooperação internacional para a preparação para esses eventos, reduzir os danos e auxiliar as pessoas. É uma linguagem bem simples, mas será negociada, renegociada com o passar do tempo, até se tornar mais específica e útil. Então, o que eu acho que estamos vendo é que as mudanças climáticas estão começando a surgir como uma fonte de financiamento e novas regras e normas em como lidar com os desastres. E eu acho que isso é um desenvolvimento muito importante, porque eu acho que muitas das coisas que você faria para lidar com o desastre que seria causado pelas mudanças climáticas são as mesmas coisas que você faria em qualquer tipo de desastre. Envolve o aumento da resiliência. E a resiliência é um conceito geral, e a resiliência que ajuda contra a onda de calor causada pelas mudanças climáticas e uma melhor coordenação do governo e da saúde pública. Talvez pode ser útil para outros tipos de desastres que não tem nada a ver com as mudanças climáticas. A gente precisa melhorar a saúde pública, os primeiros a dar resposta, fortalecer as instituições e etc. E melhor planejamento para lidar com riscos futuros. E, novamente, essas coisas se aplicam a todos os tipos de riscos. Então, que a mudança climática, na verdade, pode ser uma influência positiva. O direito de mudanças climáticas pode ser muito útil para preencher os gaps que existiram no direito dos desastres internacional, dando mais força para isso. Eu tenho um pouquinho mais para falar como conclusão, e daí eu gostaria de deixar um tempo para perguntas. Eu sei que o Delton tem algumas perguntas, eu espero que as pessoas aqui tenham a oportunidade também de fazer perguntas. Outra coisa para lembrar é que as mudanças climáticas significam mais riscos. Muito do que a gente pensava como eventos naturais, atos de Deus, é um dos motivos que a gente não pensa no direito, porque a gente não cria leis para controlar Deus. Mas muitos desses eventos agora têm a digital do ser humano. A gente consegue ver que parece ser um desastre natural, que na verdade nós, os seres humanos, contribuímos para este desastre acontecer. Dá para ver estas digitais, mesmo nos casos que a gente não pode provar que estão ali, que isso vai mudar a nossa maneira de pensar sobre os desastres, e nos damos conta que não são somente coisas que estão longe do controle dos seres humanos, são coisas que fazem parte daquilo que os humanos podem lidar e pode nos tornar o nosso mundo pior ou melhor. E esses eventos extremos são os que me preocupam. Se ficar 2 graus mais quente ou 4 graus mais quente, se acontecesse isso todos os dias nessa quantidade, não é tão ruim. É nos dias em que ficar 8 graus mais quente. São nos momentos que a gente não adiciona só um pouquinho na quantidade de chuva, mas quando temos uma quantidade de chuva que a gente não vê há 100 anos, são esses eventos que vão se tornar cada vez mais frequentes em muitos lugares do mundo, onde você verá números do tipo como
Em Nova York, o que era uma enchente que só ocorria a cada 100 anos, vai se tornar uma enchente que vai acontecer a cada 20 anos, a cada 5 anos. Teremos uma enchente que vai ser tão ruim em Nova York que a gente tinha a cada 100 anos. E quem sabe o que talvez vai acontecer a cada 100 anos, uma enchente que só acontecia a cada 1000 anos, que a gente pôde ver nos nossos registros, porque passou tanto tempo. Então é isso que a gente tem que se preocupar quando pensamos em eventos extremos. Mas existem algumas questões positivas possíveis para se pensar. O direito das mudanças climáticas já conseguiu obter a atenção das pessoas e dos países para pensar em como a gente pode se ajudar e lidar com essas questões de forma mais eficaz. E também pode ajudar a impulsionar os países a ter mais cuidado e pensar mais se eles têm diques bons o suficiente, se o serviço de salvamento ou o serviço de saúde pública é bom o suficiente. Isso será benéfico de diferentes maneiras. E eu acho também a assistência financeira para os países que não conseguem lidar com esses problemas sozinhos, com estes desastres e que precisam da nossa assistência para fazer isso. Eu queria falar um pouquinho sobre o papel do Brasil, não muito, porque eu não sou daqui e eu não posso realmente falar pelos brasileiros, obviamente. Em alguma maneira, o Brasil é muito afortunado em termos de desastres. Vocês tiveram alguns desastres e as mudanças climáticas tornará isso pior, mas comparado com muitos países, o Brasil tem muita sorte. Vocês quase nunca têm ciclones tropicais. Aconteceu alguns anos atrás, mas terremotos vocês não têm. Em muitas partes do país tem um clima muito ameno, então vocês têm mais sorte do que muitos outros países, mas ainda assim terão problemas aqui no Brasil. Não há questão sobre isso. Os problemas serão muito piores se as pessoas ignorarem-os. Mas eu acho que o Brasil, como em muitas áreas, também é um jogador importante no cenário mundial. É um dos líderes das economias emergentes e em desenvolvimento. Então, é muito importante durante as negociações, quando assume um papel de liderança. Eu acho que o Brasil também tem, devido às universidades como essa aqui, pessoas muito educadas e treinadas e peritos. Então, acho que o Brasil pode dar assistência nesse nível para outros países de conhecimento, e muitos países que podem ficar com uma certa suspeita, os europeus, os americanos, talvez aceitem a assistência do Brasil, porque não pensam no Brasil como um país imperialista ou colonialista, especialmente na América Latina. O Brasil é o local mais natural para se procurar para a liderança, e muitos países na América do Sul, e especialmente, não são tão afortunados como o Brasil e terão grandes problemas. Então, esses podem acabar se tornando problemas do Brasil também por causa dos refugiados das mudanças climáticas, que é alguma coisa que eu falei rapidamente no início, mas nós esperamos ver muitas pessoas se deslocando para longas distâncias por causa das mudanças climáticas. Os agricultores não estão obtendo água suficiente para seus cultivos, então eles estão indo embora. Muitas pessoas diferentes têm a probabilidade de simplesmente se mudar, e o Brasil é um destino muito convidativo. Então, se vocês não ajudarem as pessoas onde elas estão agora, vocês podem ajudá-las quando elas vierem morar com vocês, certo? E é claro, o Brasil é único nesse sentido também, como os Estados Unidos e outros países. Então, se vocês têm uma sorte, não tem como se ficar afastado do resto dos problemas do mundo. Então, acho que o Brasil pode desempenhar um papel importante e significativo em lidar com esses problemas, e é por isso que eu fico tão feliz de ver os acadêmicos brasileiros interessados nessa área e interessados em ajudar a proporcionar uma estrutura intelectual que irá ajudar o país a responder de uma maneira mais produtiva. Muito obrigada.